Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta, ou se você está iniciando aqui a primeira vez, eu queria avisar que eu já fiz um vídeo contando toda a minha experiência de ayahuasca, então aconselho você a assistir primeiro o outro, porque eu conto todo o período que aconteceu, né? Eu conto até mais do que deveria, sobre a experiência que eu tive com cogumelo, sobre a experiência que eu tive antes, o que antecede bastante antes, até que eu chegasse na ayahuasca, tudo que aconteceu na ayahuasca e depois o que aconteceu na ayahuasca, tá bom? Então nesse eu quero falar do porquê que algumas pessoas tomam a ayahuasca e não sentem absolutamente nada, a não ser os efeitos desconfortáveis que ela promove, que são fortes e são intensos. Então eu vou dar aqui uma opinião, mas quem está dando essa opinião se considera uma pessoa capaz de enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais diferente. E ninguém é detentor da verdade, eu posso estar errado, mas as chances de eu estar correto são muito maiores do que eu estar errado. Então, aconteceram uma série de coisas desde a minha primeira e última consagração, mas foram o suficientes para eu chegar num denominante, pelo menos até o momento. Então, eu já quero adiantar que eu acho muito improvável, eu acho quase uma missão impossível a ayahuasca não lhe dar nenhum tipo de conhecimento ou nenhum tipo de experiência. Por quê? Vamos partir do princípio básico. O que é a ayahuasca? Né? São duas substâncias, que é o DMT e uma enzima que anula uma enzima que permite o DMT chegar no cérebro. Então, quando você toma ayahuasca, o DMT vai para o seu cérebro e vai acender igual uma lamparina. Você vai entrar num estado de abertura e de vibração e de conexão com o mundo espiritual, porque essa é a intenção. Se você está buscando ayahuasca, significa que você quer ter contato com a espiritualidade, que você quer entrar em outra dimensão, você quer ter conhecimento que você não teria sozinho. Então entenda o que? A ayahuasca é um veículo e não a resposta. Você vai tomar ayahuasca para ter acesso a informações. Só que aí onde entra o X da questão. Quais são os pilares para que você consiga acessar a informação? Estudo, pesquisa, compreensão, cognição, inteligência emocional, inteligência espiritual. Porque é a mesma coisa de você ir para uma escola ou uma faculdade e o professor está lá na frente falando horas e horas e você, por desinteresse ou por falta de cognição, de inteligência intelectual, você não consegue entender o que ele está falando. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar conhecimento para você tentar chegar no mesmo nível de consciência do professor, para você dialogar, para você entender, para você receber a mensagem. Concorda comigo? A ayahuasca é da mesma forma. O mundo espiritual, os mentores, os nossos guias, Deus, Jesus, Divino Espírito Santo, tudo que existe do lado de lá está do lado de cá, só que em frequências diferentes. Então, quando você desperta do seu chamado espiritual, quando você desperta a sua consciência, e isso é apenas o início de uma longa jornada, você vai ter que trabalhar diversas áreas da sua vida. E uma delas, na realidade existem várias, mas as três eu já citei. Você vai ter que trabalhar a sua inteligência intelectual cognitiva, você vai ter que trabalhar a sua inteligência emocional, em saber como lidar com as situações do dia a dia e o processamento sobre aquelas reações de outras pessoas ou de alguma situação. E você vai ter que ter também, principalmente, inteligência espiritual. Então não tem como você identificar as mensagens de seres extremamente evoluídos, de Deus, enfim, de tudo isso que eu falei, se você não tiver inteligência, falando de uma forma mais simples. Então,
Para que vocês entendam e fiquem do porquê que eu cheguei nesse denominante, eu preciso contar um evento que aconteceu depois da ayahuasca. Só um minutinho. Eu estou participando de um grupo do pessoal que foi consagrar, né? E o pessoal se familiarizou, se identificou, ficou amigos, né? Digamos assim. E foram aproximadamente 35 pessoas para a consagração da ayahuasca. De 35 pessoas, uma única pessoa não teve a experiência desejada. E essa pessoa, por azar ou não do destino, estava do meu lado. Então eu preciso contar o que aconteceu. Era um casal Eram dois casais. E os dois mais próximos a mim, coisa assim de 30 centímetros, o namorado da moça começou a passar mal. E aí eu tentei ajudar ele, só depois eu descobri que isso não é interessante fazer. Mas isso a gente conversa em outro momento. Eu tentei por diversas vezes ajudar esse rapaz, falando que eu já tinha passado por aquele processo e como ele poderia fazer para passar por esse processo. Essa moça, especificamente, passou a noite inteira, do começo ao fim, com a cara emburrada. E para piorar, o namorado dela entrou na bad trip, né? E ela entrou junto e potencializou, mas só depois eu pude ver que faz parte da personalidade dela ser uma pessoa arrogante, irritada, impaciente, incoerente, uma pessoa que, me desculpe a espiritualidade, uma pessoa que eu não gostaria de conviver. E ela ficou com raiva do namorado dela porque o namorado dela cortou o barato dela, né, digamos assim. E daí a gente já toma um pré-conceito dessa pessoa, né? Uma pessoa que ela é incapaz de dizer assim, eu vou me esvair do meu processo para ajudar o meu namorado que está surtando, digamos assim. Então eu já vi ali um egoísmo sem tamanho dela. Fiz o que eu pude, ajudei da forma que eu pude, depois eu fui participar do meu processo. Depois que acabou tudo, que chegou na segunda-feira, eu, com esse meu pequeno conhecimento, fui tentar falar sobre exatamente isso que a gente está conversando agora. E aí eu falei para ela, no grupo, eu disse assim, ó, eu acho que você poderia ouvir mais, porque se você não teve um bom processo, alguma área da sua vida pode estar prejudicada. Meu amigo, essa moça só não me chamou de gente. Fazia muito tempo que eu não vi uma pessoa desequilibrada daquele jeito. Ela não me esculhambou, mas ela usou de todos os artifícios para tentar me diminuir, né? Inventando coisas, mentiras, calúnias, falando uma série de coisas. Tenham paciência que vocês vão entender o que eu quero dizer. Ela falou que eu incomodei eles a noite toda. Ela falou que eu estava ali para ficar muito doidão, por isso que eu tomei 5 doses, sendo que eu nem gosto de beber, eu nem gosto de sair do meu consciente. Ela falou que o mentor veio falar comigo para me parar de fazer aquela situação, isso no áudio, viu? No WhatsApp. Me detonou. A única coisa que eu disse para ela foi, me desculpe, eu pensei que eu estava ajudando. Para não dizer que foi só isso que eu falei, a única coisa que eu falei para ela foi, olha, você foi a única pessoa que não teve uma experiência significativa ou nenhuma experiência com a ayahuasca. Quem sabe você falou que trabalhou muito a sua espiritualidade. Quem sabe você não trabalha mais a sua questão emocional e você vai ter uma boa experiência? Pra quê? Continuou, só me chamou de gente. Você só fala besteira, eu não sei o que, baixa a bola, ai, você é muito iluminado, não sei o que, enfim. Vocês estão vendo aqui, pelo teor da minha voz, e como foi que ela falou, vocês não vão saber, né? Mas uma pessoa extremamente desequilibrada, desarmonizada. Então, para não ficar muito chato, muito comprido, já 5 minutos falando isso, como é que eu duvido que de 35 pessoas, uma única pessoa não teve a experiência? E que essa uma única pessoa era a mais desequilibrada e a mais desarmonizada. Então, eu acho que dá. Não precisa nem ser inteligente ou ter todos esses níveis de inteligência para poder perceber isso. Então, se todo mundo teve uma boa experiência, só ela, eu queria poder botar o áudio aqui para vocês verem. Meu amigo,
É um negócio feio, viu? Mas enfim, só ela não teve a experiência. Então, por isso que eu vou fechar o vídeo, provavelmente, se eu não ficar falando, por isso que ela não teve uma experiência. Porque se a maturidade emocional dela era de uma criança de 3 a 5 anos, no seu ápice da birra, imagina a inteligência cognitiva dessa pessoa. Imagina se ela não tem inteligência emocional e cognitiva. É possível que ela tenha uma inteligência espiritual? Eu acho muito improvável. Por quê? Quando a gente tem uma conexão verdadeira com a espiritualidade, você não consegue nem ter uma resposta diferente do que a que eu tive. Quando você é verdadeiramente espiritual e você reúne esses tipos de inteligência, você reage diferente. Por quê? Porque você está na sintonia da espiritualidade, de tudo que é de bom ali presente com você diariamente. Então, quando você tem essa conexão, você não reage. Você simplesmente entende. E digo mais, você olha para essa pessoa e muitas vezes você se enxerga no passado, como eu fiz isso. Eu dizia, nossa Senhora, como eu era desequilibrado, como eu era desarmonizado. Então, eu, como já fui uma pessoa assim, extremamente desequilibrada, né, emocionalmente, nunca fui agressivo, mas não tinha paciência, não tinha empatia, não tinha sempre reagindo com as pessoas. Então, como eu já estou em um nível de consciência acima dela, não que eu seja uma melhor pessoa, mas existe níveis de consciência, pessoal. Cada um vai subindo, alguns sobem mais rápido, outros sobem a passos de tartaruga, mas existem níveis de consciência e só vai entender isso quem estiver buscando esses níveis de consciência. Então, quando eu me vi nela, eu reagi diferente. Eu disse, eu não vou fazer a mesma coisa que ela está fazendo e que eu já fiz um dia. Eu vou me desculpar e não vou discutir com uma pessoa que eu não sei, que eu sei que não tem a mesma consciência que eu tenho hoje. Nada do que eu fale vai fazer ela voltar ou pedir desculpa ou reconhecer. Então, quando você está com a espiritualidade, tem todos esses pilares de inteligência, você identifica a situação, você entra na sintonia da espiritualidade e você não reage, você não rebate, você não briga. Por isso que eu vou fechar o vídeo dizendo: acho quase impossível a ayahuasca não te dar uma experiência significativa se você tiver inteligência emocional, espiritual e cognitiva. E ainda estou sentindo o chamado fortíssimo, porque eu estou sentindo que eu estou evoluindo. Então, essa questão da quantidade de vezes é muito individual. Mas eu estou muito ansioso para a próxima vez, ansioso de uma forma positiva, para me consagrar, porque eu tenho certeza de que tudo que aconteceu na minha experiência que eu contei no vídeo anterior foi o preparo para uma experiência maior. E assim como mencionei também no meu vídeo anterior, que eu tinha 100% de certeza, 1000% de certeza que eu estaria nesse nível de consciência que eu estaria hoje em um determinado dia, eu tenho absoluta certeza que eu vou entrar num estado de imersão, de entrega, de respeito pela medicina, pelo processo, ainda muito maior, porque essa é uma característica minha aí que eu quero passar para vocês, que é, eu erro, mas eu aprendo. E eu estou constantemente, incansavelmente buscando essa evolução espiritual. Eu não vou me aquietar, eu não vou cansar enquanto eu não chegar no nível de consciência dos pajés, do xamã que estavam lá no dia, que são pessoas sensacionais, do Marcos, do Clauber, um abraço caso vocês estejam assistindo, que são pessoas de um equilíbrio invejável, coisa linda. O Marcos, quando a gente vai falar com ele, você pode falar horrores e ele está
Cara, tal. Desculpa, tá, pessoal, mas só pra ilustrar aqui. Cara, tal. E eu até perguntei o xamã no dia, esse rapaz é o tempo todo assim, é? Linear? E ele falou, ele é desse jeito. E eu tô vendo que você também é, né? Ele achou graça. Então eu quero chegar nesse nível de consciência de não reagir mais às pessoas, de não reagir às situações e ter pelo menos 1% do que eu tive quando eu me uni ao todo, que está no meu primeiro vídeo, que eu expliquei para vocês. Então, é isso, meus amigos. Eu vou deixar aqui umas considerações. Se vocês querem consagrar a ayahuasca, busquem bastante conhecimento, entendam, trabalhem seus medos, suas angústias, suas raivas, estudem, leiam livros sobre o assunto ou não sobre o assunto, busquem inteligência em diversas áreas, que a sua experiência vai ser muito mais significativa. Eu só fui consagrar a ayahuasca depois de 2 anos de muita peia. Então, eu estava 100% preparado. 100% não foi uma prepotência, mas eu estava muito preparado. Então, eu trabalhei a minha emoção, principalmente, meus comportamentos, durante 2 anos. Então, eu tive que ir lapidando o meu comportamento, a minha inteligência e as minhas crenças para que eu, no dia, estivesse preparado para a ayahuasca. Não é à toa que eu comecei com um cogumelo, que eu contei também no meu vídeo, no primeiro. Então, ele está bem mais detalhado. Então é isso, meus queridos. Para não ficar muito chato, muito longo, para ter uma experiência significativa com a ayahuasca, de forma resumida, chama-se inteligência. Você precisa ter inteligência para ter uma boa conexão e você imergir na outra dimensão, você adentrar dentro do mundo espiritual e você ter capacidade de captar, processar e entender todos os sinais, mensagens e muitas vezes respostas, tá bom? Como eu fiz no meu primeiro vídeo, eu quero pedir encarecidamente a vocês, se essa mensagem tocou aí seu coração, se eu te ajudei de alguma forma, por favor, curte o meu vídeo e deixa qualquer comentário, um coração, uma frase, se você assistiu todo, fala que assistiu todo, enfim, qualquer comentário apenas para o algoritmo do YouTube enviar esse vídeo para outras pessoas. Eu não quero fama, eu não quero dinheiro, eu não quero reconhecimento, eu não quero nada. Eu quero apenas ajudar as pessoas nos seus processos de evolução, porque essa é a mensagem que está ardendo no meu coração e é por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos, essa playlist para documentar tudo o que está acontecendo na minha vida espiritual, especificamente sobre também a ayahuasca, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, com o todo, com os anjos, com os mentores, com os guias, com os nossos amigos de outras dimensões e até mais. Fui.